Queridas mães com propósito, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje, mais uma vez, trazemos uma palavra para o seu coração que eu tenho certeza que vai te edificar, assim como tem edificado muitas mulheres no Brasil e através do mundo. Se você não é inscrita aqui ainda, eu te convido nesse momento, antes de mais nada, a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você sempre receba novidades aí, para que a sua alma seja edificada e assim também muitas outras, como já tem acontecido. Muito bem, hoje então quero compartilhar com você uma palavra que se chama Gaveta dos Sonhos. E aí, tem algum sonho que você deixou engavetado, esquecido, deixou para não ser lembrado mais? Esses dias eu li uma frase que dizia o seguinte: se Deus plantou em você um sonho, é porque Ele já te viu vivendo essa promessa. E esse sonho está baseado lá em Efésios 2:10, que diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Tenho certeza que, assim como você e eu, muitas pessoas tiveram sonhos que precisaram ser engavetados, deixados para trás. Talvez seja uma faculdade, talvez seja uma festa de aniversário que você não conseguiu fazer para os seus filhos, ou talvez uma festa de casamento, ou ajudar uma pessoa. Eu não sei qual é o sonho que você não pôde realizar, mas o meu sonho que hoje quero compartilhar com você é o sonho da graduação. Esse foi um dos sonhos que eu deixei no fundo da gaveta das minhas realizações pessoais. Então, se assim como eu, você tem um sonho, eu quero te contar essa história. Durante a minha juventude, eu iniciei 2 graduações e a segunda graduação foi em substituição da primeira porque naquele momento, no meu contexto profissional, estava exigindo que eu desse um passo a mais na minha graduação e teve essa necessidade de fazer essa alteração. No meio dessa caminhada, eu realizei um outro sonho, que foi o de me casar, de constituir a minha família. Logo em seguida, vieram outros sonhos, eu me tornei mãe. E o sonho da minha graduação foi ficando cada vez mais no fundo da gaveta das minhas realizações pessoais. 15 anos se passaram e a Dariane, pensando na Dariane dos próximos 5 anos, começou a sentir o desejo de fazer um curso profissionalizante. Afinal de contas, esse tempo vai passar muito rápido. E lá, nos próximos 5 anos, minhas filhas já vão estar em fase de término de ensino médio, iniciando uma faculdade. E eu sinto a necessidade de estar me preparando para esse tempo, onde a demanda de crianças já não vai ser mais a totalidade do meu tempo. E pensando nisso, então eu decidi, vou fazer um curso. Em uma manhã, conversando com a minha mãe no café da manhã, eu compartilhei com ela esse desejo. E ela me fez a seguinte pergunta: você não pensa em voltar a fazer uma faculdade? E foi algo que começou a tomar os meus pensamentos. Comecei a pensar sobre o assunto, embora eu não tivesse nenhuma direção, o que eu poderia fazer nesse momento. Afinal de contas, a vida já mudou bastante dos últimos 15 anos. Então a faculdade que eu estava fazendo naquela época da minha juventude já não cabe mais para o meu contexto de vida atual. Foi então que eu decidi, em oração, tomar uma posição com Deus e perguntar para o Senhor qual seria a sua vontade. Senhor, eu devo voltar para a faculdade? É isso que o Senhor quer para mim para os próximos 5, 10, 15 anos? Qual é a direção que eu devo seguir, Senhor? Coloque em mim uma certeza, uma direção. Senhor, e eu vou entender que é o Senhor falando comigo quando isso começar a arder no meu coração. Quando esse curso ou esse tema que eu devo estudar, ele deve queimar no meu coração e eu vou entender que é o Senhor falando comigo. Comecei a orar e buscar no Senhor direção, então, para esse sonho. Em uma outra oportunidade, conversando com a minha irmã, fomos visitá-la e ela, corajosamente, depois de muitos anos, está fazendo uma faculdade de contabilidade. Ela tem 2 crianças pequenas e ela já está na metade dessa caminhada. E ela me perguntou: você não pensa em voltar a fazer faculdade? E ela ainda lançou a seguinte pergunta: por que você não faz comércio exterior, que é algo que você sempre falou? Deus te deu a oportunidade de estudar uma outra língua. Você tem conhecimentos em processos gerenciais muito amplos, pois Deus te deu essa oportunidade de você aprender sobre isso e trabalhar nisso. Por que não?
Naquele momento, então, eu pensei sobre o assunto, mas talvez o medo tenha tomado conta dos meus pensamentos, porque ali eu comecei a colocar algumas objeções à opinião dela. Coisas que naquele momento, para mim, seriam empecilhos para aquele sonho. Ou para esse assunto específico, o comércio exterior, soou um pouco amedrontador naquele momento. Então voltei para minha casa e durante a viagem o Senhor começou a falar comigo. Reconsidere, pesquise sobre o assunto. Veja do que se trata o comércio exterior. No outro dia, então, quando eu levei minhas filhas na escola, fui tomar meu café da manhã, abri meu computador e comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu estava vendo e ouvindo pessoas da área falarem sobre assuntos muito técnicos e muito específicos ali. Foi então que algo começou a acontecer em mim. Enquanto eu assistia aqueles vídeos, uma chama começou a arder no meu coração. E ali eu comecei a ser ministrada pelo Senhor e a entender que Ele estava falando comigo. Foi então eu não consegui nem segurar as minhas lágrimas mais, eu só comecei a agradecer ao Senhor, porque eu tinha me lembrado da oração que eu havia feito a Ele. Senhor, mostra a minha direção. E o dia que o Senhor mostrar essa direção para mim, que esse fogo comece a arder em mim. E eu senti esse fogo ardendo em mim naquele momento. Liguei para minha irmã, falei, olha, muito obrigada, porque depois que o Senhor usou a sua vida para falar comigo, comecei a pesquisar sobre o assunto e Ele confirmou essa palavra em mim. Foi então que eu comecei uma campanha de oração e jejum com o Senhor, para que Ele viesse realmente trazer clareza ao meu coração, que Ele viesse trazer uma nova confirmação. Afinal de contas, eu estaria dando um passo importante. Eu precisaria também do apoio da minha família. Financeiramente, precisava que eles despendessem tempo para que eu pudesse estudar e exigiria uma demanda de tempo e de dinheiro e financeiro e várias outras coisas que naquele tempo, naquele momento, eu entenderia que eu precisaria da opinião da minha família e do apoio deles para que esse sonho pudesse ser realizado. Comecei então a orar nesse sentido e colocar diante de Deus. Nesse tempo de campanha de jejum e oração, teve um pastor de São Paulo na nossa igreja e ele veio ministrar para nós. Foi então que ele trouxe uma palavra que começou a ministrar em mim e a trazer clareza da parte do Senhor. Ele dizia o seguinte: existem sementes que estão dentro do seu coração, que estão há 15, 20 anos enterradas aí, e que foi passando o tempo e foi colocando terra e cada vez mais terra sobre ela, e essa terra está tão dura que essa semente ela não consegue mais brotar. Mas hoje, o Senhor está vindo e Ele está revirando essa terra e essa semente vai voltar à superfície. E ela vai brotar, e ela vai dar frutos. Ele ainda usou uma outra explicação numa outra mensagem, dizendo: é como um pai que dá um cheque em branco ao seu filho para que ele faça a faculdade. Ele já tem essa faculdade? Não, a resposta foi não, porque o filho ainda não foi fazer a faculdade, embora o pai já tivesse dado autorização para que ele fizesse a faculdade. Então, toda essa mensagem, todo esse contexto trouxe resposta às minhas orações, ao meu sacrifício, aquilo que eu estava buscando em Deus como direção para a minha vida. Mais uma vez, o Senhor trouxe uma chama ardente no meu coração dizendo: vai, já está dado para você, é só você buscar. Afinal de contas, a gente precisa fazer a nossa parte. E hoje, aos 41 anos de idade, eu sou uma estudante apaixonada de comércio exterior. Eu estou dando o meu máximo, o meu melhor em cada aula, em cada vídeo que eu tenho que assistir, em cada prova que eu tenho que fazer, em cada trabalho que eu tenho que entregar. Todas as aulas que não são confortáveis de assistir, mas eu estou ali com muito amor, com todo o apoio da minha família e com todo o tempo que eu preciso para me dedicar a isso, que eu tenho certeza que eu estou sendo privilegiada pelo Senhor de hoje poder estar cuidando da minha casa e poder ter tempo integral para me dedicar a esse curso, a essa graduação. Por isso que a frase que eu li para você no início faz tanto sentido, que o Senhor opera em nós, tanto querer como efetuar. Se Ele te fez uma promessa, se Ele te deu um sonho, é porque Ele já te viu realizando essa promessa. E hoje eu quero te encorajar a perguntar para o Senhor: Pai, tenho sonhos engavetados aqui. O Senhor já me viu nesse sonho? O Senhor já me viu lá? Eu quero encorajar você a orar e a pedir para o Senhor a trazer à sua memória todos esses sonhos que você deixou na gaveta. Às vezes, as situações da vida, as adversidades da vida, as circunstâncias te fizeram esquecer disso por um tempo. Mas eu creio
que se o Senhor já te viu lá, Ele vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você deixou engavetado na gaveta dos teus planos pessoais, aquilo que você não conseguiu realizar. O Senhor ainda te vê lá. E eu quero declarar que, assim como o Senhor queimou essa chama dentro do meu coração, dizendo, vai, que é lá que você tem que estar, é lá que eu estou te esperando, que nesse momento o Senhor te traga à memória esse sonho que está engavetado aí no seu coração e que comece a queimar uma chama dentro de você daquilo que você precisa se levantar em Cristo e fazer para o Senhor. Creia que Deus vai te usar nesse tempo, nesse lugar onde Ele vai te levar, nessa fase que Ele quer que você comece, Ele vai te usar, que a chama do Espírito Santo queime aí no seu coração e que você seja ministrada pelo Senhor a se levantar e a novamente colocar em prática esses sonhos que foram engavetados. E se você conhece alguém, se você conhece alguma mulher, se você conhece uma pessoa que tem muito potencial e que também tem sonhos engavetados e que também deixou para depois algo na vida dela, eu quero te encorajar a encaminhar esse vídeo para essa pessoa e ser agente de transformação na vida de outras mulheres. Ser uma mulher que levanta outras mulheres. Ser uma mulher cheia de sonhos, que identifica sonhos em outras mulheres. E despertar elas para que essa chama desse sonho também queime no coração dessas mulheres. Eu quero te encorajar a isso nesse momento. Compartilhe esse vídeo e seja edificadora também do reino de Deus na vida de outras pessoas. Deus abençoe.